Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos fazer um reassistir no Man of Steel aqui. Eu reassisti o filme pra trazer análise aqui pra vocês, porque talvez o Superman realmente apareça em Adão Negro, e a gente também vai ver no ano seguinte o Zod Afaora em The Flash. Então acho que é legal rever esse filme que já tem quase 10 anos que foi lançado. 9 anos e pouco, se eu não me engano. Acho que ele foi lançado em julho de 2013, então em 2023, em julho, ele completa 10 anos. Pra você ver como o universo foi mal planejado, né? Tem quase 10 anos de universo, ainda ele não está consolidado. Bom, já adianto que eu adoro Man of Steel. É um dos meus filmes preferidos do DCU. O DCU vai pra 11 filmes e uma série, né? Contando aí com o Pacificador. E o Man of Steel está no meu top 3 melhores filmes do DCU. Meu top 3, por enquanto, hoje, antes de ser lançado aí o Adão Negro, vamos ver qual vai ser o resultado desse filme. É o Esquadrão Suicida de James Gunn em primeiro, Man of Steel em segundo e Mulher Maravilha em terceiro. Então, esse é o meu top 3. E o Man of Steel, ele é um filme que ele introduz muito bem o Superman para uma nova geração, né? E ele é um Superman ainda em construção, que ele não é ainda o Superman que você ama, mas tem algumas piscadelas ali pro Superman que você ama, né? Durante o filme, você sente isso na atuação do Henry Cavill, algumas coisas no roteiro, enfim, mas ele é um filme que eu não acho ele um filme perfeito de introdução. Por exemplo, se você compara o Man of Steel, que é um filme de origem, com o Batman Begins, por exemplo, o Batman Begins é mais filme. Claro que são dois filmes muito distintos, não cabe tanta comparação, mas é só um exemplo em termos de nível de qualidade. Mas ele é um filme do começo de franquia, tinha acabado a franquia do Cavaleiro das Trevas, a Warner quis trabalhar uma outra grande marca, que é o Superman, que ela já tinha usado o Batman em 3 filmes, e aí ela começou aí com o Man of Steel, dirigido pelo Zack Snyder, que faz aqui uma boa direção, cenas de ação muito boas e tal. Ele filma muito com câmera na mão, com aquela câmera na mão. Inclusive na época a galera que assistiu em 3D no cinema meio que deu uma reclamada, porque isso não pegava tanto no 3D, sabe? Tipo, a câmera tá sempre se mexendo e tal. Eu não vi esse filme no cinema, de todos da DC, do DCU, o único que eu não vi no cinema, e na época eu não tava muito meio afastado desse universo super-herói. Tem roteiros do David Goyer, com mãos ali do Christopher Nolan, junto da história ali, ele criou junto com o David Goyer poliu o roteiro e tal. Então a história do filme ela foi escrita pelo Goyer, pelo Nolan e dirigido pelo Snyder, e o David Goyer poliu o roteiro aí pra se transformar em um filme. Bom, logo no começo do filme, os primeiros 20 minutos são muito bons, porque mostra Krypton como nunca tinha sido mostrado antes em live action, né? O Conselho de Krypton, o Jor-El, o lance do Codex, já mostra que o Zod é um vilão que tentou aplicar um... Ele fala, né? O Zod tentou aplicar um golpe, logo quando ele encontra o Kal-El depois, e logo no começo é muito legal. Já mostra que Krypton vai explodir, você já entende isso, que tipo, o Jor-El é o único cara que fala assim, eu tenho uma salvação tal, e o Conselho de Krypton caga pro que ele pensa, e o Zod que é o Codex, né, porque ele quer tentar fazer Krypton sobreviver de qualquer forma. E também tem o lance que o Kal-El foi um nascimento natural depois de séculos, que eles falam, né. Então, é muito louco, porque ele é realmente o último filho de Krypton. Então já deixa estabelecido que o planeta tá condenado, ele já cria o plano do tipo assim, vamos enviar o bebê, ele vai sobreviver, e o Jor-El e a Lara se sacrificam pra ele. E é muito louco, velho, porque assim, mostra Krypton, mostra aquele... que é um planeta alienígena mesmo, né? Tem animais, você vê isso nas cenas dos filmes, e tem aquele tipo de um dragão, inseto alienígena, que o Jor-El voa com ele e tal, é muito legal. E o Zod e a Afaora, eles são dois personagens muito bons. Pra mim, os melhores vilões do DCU até então, até que venham outros vilões, enfim. E é muito legal porque logo nesse começo, já passa o tom do filme. E como o Jor-El é um personagem muito bom nesse filme. Ele é uma das melhores coisas desse filme. Russell Crowe aí voltando, né, fazendo grandes filmes. E cara, é muito legal porque assim, o Jor-El, ele sempre trata o Kal-El como realmente como ele tem que ser tratado, né, como um ser superior, como um Superman mesmo, assim. Tipo, quando eles vão se despedir do bebê, é uma cena muito bonita, né, a Lara chorando o tempo todo, a atriz é ótima. E ele fala, esperanças e sonhos viajam com você, né? Fala pro filho dele, pro bebê ali. E é muito legal porque, assim, o Jor-El é uma das melhores coisas do filme. O Zod é uma das melhores coisas do filme. A Faora também tá muito bem. Como é um filme de origem, mostra já a nave chegando lá no Kansas. E já começa a mostrar, tipo, parte da infância do Kal-El, parte da vida adulta dele. Mostra ele trabalhando em barcos, ele salvando as pessoas. Aos poucos o filme vai pincelando essas coisas, né? Como ele é bom, como ele vai salvando as pessoas. Quando ele é criança, que ele salva as pessoas do ônibus, né? E aí entra a pior coisa do filme, na minha opinião,
que é o Kevin Costner, né, que é o ator, se eu não me engano, que é o Jonathan Kent. O Jonathan Kent, eu acho que assim, os roteiristas, né, tanto o Goyer quanto o Nolan, eles devem ter pensado assim, bom, se tem um pai que é um cara super esperançoso, que o filho dele vai ser foda e tal, precisa ter um pai aqui que coloca os pés dele no chão, tipo, ó, não vai muito por aí, hein, senão o governo americano pode te descobrir, você não pode mostrar pro mundo que você é esse ser poderoso, né, o mundo não tá pronto pra você. E o Jonathan Kent, na minha opinião, ele não cria um contraponto, ele cria uma coisa que é super pessimista, que, tipo, rebaixa um pouco o tom do filme, que poderia ser uma coisa mais Superman de 78 e menos dramática, sabe? Tem algumas coisas de drama que são legais, mas tem algumas outras coisas que não funcionam tão bem, como é o caso do Jonathan Kent. Logo nas primeiras cenas que ele aparece, né, ele fala pro o Kal-El pequeno, ele salva aquelas molecada do ônibus, que é todo mundo morrer afogado. E ele fala assim, você queria que eu deixasse eles morrerem? Ele fala, talvez. Mano, talvez nada. Tipo, seu filho fez o certo. Ele dá um sermão ainda no Clark, né? Tipo assim, pô, você não... Tipo, o povo não tá pronto pra te ver, né? Tipo, a humanidade. Tem que guardar esse seu segredo. Eu gosto de uma cena com o Jonathan Kent. Só que é lá pro final, a gente vai chegar lá. Mas o Jonathan Kent, ele é um personagem que, tipo assim... É diferente da Martha, né? A Martha Kent, desde a primeira cena que ela aparece, quando ele tá pequeno lá na escola... E mostra que ele tá surtando, que ele já tá começando a ouvir todo mundo, enxergar através das pessoas, tal. Ele vê o coração da professora batendo. Ele começa a surtar, né? E depois ele se tranca numa salinha lá na escola, todo mundo começa a chamar ele de freak. Ele começa a ouvir as outras crianças. E a mãe dele fala, meu, finge que é uma ilha. E ela sempre coloca ele pra cima, né? E mais pra frente, quando ele descobre a verdade sobre ele, né? O Jor-El e tal, ela fala, meu, a verdade sobre você é linda, é maravilhosa, sabe? Coisa que o Jonathan Kent nunca falou pra ele, né? E a Martha, o Jor-El, a Lara tem poucas falas dela, mas a mãe dele na Terra, a Martha Kent e o Jor-El, eles são ótimos, né? Diana Lane e Russell Crowe, eles arrebentam nesse filme. O Henry Cavill tá bem no filme, ele visualmente indiscutível, que ele fica ótimo como Superman, Clark Kent, né? Acho que todo mundo concorda. Mas como era no começo da carreira dele ali, né? Ele ainda não atua tão bem assim, mas... Para fazer o Superman, você não precisa ser um puta ator, né? É diferente de um Batman, por exemplo. Você pega o Pattinson, a atuação, os olhares. É outra coisa, né? Tipo, é um outro tipo de personagem. No Superman, você precisa ter empatia. Você precisa ter uma cara de bonzinho, né? Essas coisas todas. Então, eu acho que ele até manda bem aqui. Eu acho que ele vai bem no filme. E a personagem que eu adoro nesse filme é a Lois Lane. Que nesse filme ela tem um papel. Nesse filme o roteiro... ajuda ela, né? Do tipo assim, pô, essa personagem ela é muito da hora. Ela é uma repórter, tipo, que ela é super atrevida, ela é super, sabe, ela é super confiante de si. Ela vai atrás da história, ela procura o Clark Kent no filme inteiro, perguntando pra vizinhos e, tipo, pessoas que estudaram com ele e passando pelos lugares onde ele trabalhou. E ela encontra ele, ela conversa com ele, é muito legal a conversa que ela tem com ele. Eu gosto muito da montagem do filme. Me lembra a montagem do Aquaman, do Aquaman é mais ou menos nessa pegada, que tipo, ao longo do filme, como é um filme de origem, ao longo do filme eles encaixam cenas de flashback nos momentos muito adequados do filme, assim. Então, quando você descobre que o Jonathan Kent morreu, você descobre porque eles mostram a lápide dele ali, né, o túmulo, escrito lá, Jonathan Kent. É a primeira vez que a Lois encontra o Clark, depois eles terem descoberto aquela nave kryptoniana naquelas geleiras e tal. Que essa é uma das coisas que eu também não curto tanto no filme, mas faz sentido pro roteiro, pra depois o Zod conseguir encontrar o Superman. E aí você vê, né, que o Jonathan Kent morreu, você vê a Lois e tal, conversando com o Clark. E é muito louco que ele percebe ali que ela acredita nele, que ela foi atrás dele porque ela acredita que ele é um cara que pode fazer o bem e tal, que ele pode ajudar as pessoas. E ele percebe isso nessa conversa, ele fala, pô, ela não veio até aqui por causa da matéria dela, sabe? Então ele acaba confiando nela e começa... Essa relação do Clark do Superman, né? Do Superman com a Lois, que tem uma outra coisa que eu não gostei do filme que eu já vou falar, mas essa relação do Superman com a Lois é muito bem construída, né? Ao longo do filme, até chegar no beijo e tal. Mas tem uma coisa que eu não gostei, que é o seguinte, o disfarce do Clark Kent no final lá, poderia ser o disfarce pra Lois também. Só que a Lois Lane, ela já sabe que ele é o Superman, tá ligado? E isso daí você fala, putz, mano... Porque uma das coisas mais legais que existem nos quadrinhos, no filme de 78, por exemplo, e no Superman Animated Series, por exemplo, é
o triângulo amoroso, né? Clark Kent, Lois Lane e Superman, né? O Clark tentando conquistar a Lois, mesmo sendo a mesma pessoa, e ela gostando mais do Superman, sabe? Eu acho isso fantástico. E na minha opinião, o disfarce do Superman é o melhor que existe, de todos os super-heróis que existem. Porque você fala assim, é só um óculos, tal. O Christopher Reeve provou pra gente que não é só um óculos, né? Então, essa é uma das coisas que eu não gostei, mas é um pequeno detalhe, assim, que não faz eu desgostar do filme, né? Outra coisa que eu não gostei é o lance de não ter uma fortaleza da solidão, né? No primeiro filme, em 78, tinha, tal. Eu acho bem legal esse lance da fortaleza, porque, por exemplo, se o Batman tem a Batcaverna, o Superman tem a fortaleza, né? Não tem nesse filme, mas tem aquela nave que funciona como uma fortaleza da solidão, uma adaptação que eles fizeram pro cinema, mas acho que foi bem legal. E esse filme, ele também tem o lance, assim, que ele mostra um pouco da gravidade de que é vir um alien pra Terra e como que o mundo ia se comportar com isso. Ele mostra um pouco disso, não tanto, mas ele mostra. O Zod, enfim, encontra o Kal-El, mostra a nave dele chegando, né? Uma cena tipo de filme de alienígena mesmo, assim, tal. É bem legal. E ele fala, you're not alone, né? Ele fica aparecendo nas TVs, nos celulares das pessoas e tal. Isso é muito legal porque ele já apresenta quem ele é e fala, ó, ele vive entre vocês e não sei o que. E aí a Lois Lane tinha falado pra um cara no bar que ela tinha matéria, não sei o que. O cara soltou isso na TV e aí virou um puta de um burburinho que ela tinha que aparecer, o governo fica sabendo e tal. Uma repórter, Lois Lane, conheceu o Superman, que é o alien, que tá todo mundo procurando, que o Zod anunciou pro mundo inteiro que ele vive entre vocês e tal. E aí o FBI descobre que essa pessoa sabe o que o FBI faz, vai atrás dessa pessoa, vamos prender ela, porque agora ela vai ajudar a gente a falar com esse alien, tipo, a nos conectar com ele, né? É muito legal a cena que tá todo o exército, o Superman descendo, ele fala assim, bom, beleza, eu falo com vocês, eu vou me entregar pra salvar a humanidade, mas você pode soltar a Lois Lane, ela não tem nada a ver com isso, né? E é muito legal, porque eles começam a criar um laço de confiança um com o outro. E quando chega ali a Faora, né, com o Zod e tal, com a nave do Zod, ela fala assim, bom, o General Zod quer ela aqui também. Do tipo assim, por que será que ele quer ela, né? E você vai vendo depois e é muito legal, assim, porque tem uma cena na nave, quando aparece a inteligência artificial do Jor-El, que ele ajuda a Lois, é muito legal. Tipo assim, ele vai guiando ela, vai abrindo as portas, ela vai usando uma arma, e aí ele faz ela voltar pra Terra naquela cápsula, né? E a cápsula tá meio danificada. E é a hora que o Superman, ele entra nessa nave e tá em uma atmosfera diferente, então ele vai perdendo as forças, é como se fosse feita de kryptonita, né? Um exemplo. Ele conversa com o Zod já mostra que ele é um vilão, tipo, ó, eu matei o seu pai, né? E eu faria de novo, porque eu quero, tipo assim, ele fala, né, no final, o meu propósito é servir Krypton. E acabou, a motivação do General Zod é muito clara, eu gosto disso, eu não gosto quando tentam humanizar o vilão, sabe? Do tipo assim, ele tava certo. E depois tem uma cena bem legal, né? Que o Jor-El fala, destrói esse painel. Aí o Superman dá um soco assim, abre lá pra fora. Aí ele vê a nave da Lois descendo pra terra, né? E aí ele fala, você pode salvar todo mundo aí, né? E aí tem uma coisa, alegoria meio cristã, religiosa, né? Que ele sai da nave com os braços abertos, assim, como se fosse tipo Jesus e tal. E o Zack Snyder mostrou isso nos 3 filmes que ele fez, né? Que, tipo, ele só faltava desenhar na tela, olha, o Superman é Jesus. Tem uma cena na igreja, que é um diálogo dele com o padre também, que é um diálogo bem legal. Mas é um filme que, se você pega ele pra analisar, o roteiro dele é bem redondo. Tem algumas coisas que são grandes defeitos do filme, por exemplo, o Jonathan Kent morrendo, que eu acho que é uma falha do roteiro, do tipo assim, cara, o primeiro, o Superman não poderia ter deixado o pai dele morrer, eles deveriam ter feito como de costume eles fazem, né? O Jonathan Kent tem um infarte, sabe? Ele tem um infarte ali e morrer, uma morte, sei lá, mais natural do que ele ser levado pelo aquele furacão. Ele toma a frente de várias pessoas ali, sendo que tinha que ser o Clark fazendo isso, sabe? E, pô, assim, a cena, essa pra mim é a pior cena do filme. Dele, tipo, não deixar o Clark agir. Pô, ele tem super velocidade, mano. Ninguém ia ver que ele pegou o Jonathan Kent e salvou, entendeu? As pessoas estão tudo ali embaixo da ponte, desesperadas e tal. É um grande furo de roteiro. Não é nem furo de roteiro, é uma decisão equivocada mesmo, que eu não gosto. Eu não gosto do Jonathan Kent nesse filme, já falei aqui. Tem uma cena dele mais ou menos legal, que ele mostra a nave que o Clark veio, né, na Terra. Mas tem uma cena no final, acho que é o último flashback que ele aparece, que é quando o Clark tá sofrendo um bullying de uns moleques, os moleques jogam ele numa cerca, assim.
E aí ele se segura pra não, sei lá, não ir lá arrebentar os moleques. E aí o Clark fala, eu tava maluco pra bater neles e tal. Ele falou, que bom que você não fez. Imagina as consequências depois. Ele fala, você tem que escolher o tipo de homem que você vai ser. Se você vai fazer o bem ou se vai fazer o mal, né? Do tipo assim, você é um cara muito poderoso. E aí, você vai ser o grande salvador disso aqui? Ou você vai ser o cara que, tipo, vai resolver com seus... com métodos diferentes, né? Então, tipo, você tem que escolher qual o tipo de pessoa que você vai ser, o tipo de homem que você vai ser. Esse é um diálogo que eu gosto bastante. Eu gosto dessa cena, inclusive um outro menino ajuda ele a levantar e tal. O menino que ele salvou naquela cena do ônibus que tinha caído na água, enfim. Esse filme tem cenas de ação que 9 anos depois elas continuam muito boas. Tipo, não tem defeito os CGIs do filme, porque é um filme que custou bastante dinheiro, é um filme que foi bem renderizado nos VFX e tal, é um filme bem competente visualmente falando. Tem algumas cenas que a fotografia pra mim são um pouco feia, tipo a cena que é uma cena bem legal, que ele é entregue pro governo americano, né? A Lois Lane tá lá pra interrogar ele, tá naquela sala, inclusive ele até deixa a galera algemar ele. A fotografia naquela cena é feia, porque é aquela coisa Zack Snyder, né? Aquele coisa que, tipo, todos os filmes dele tem que ser aquele azul, sem vida. Então o uniforme do Superman não tá bonito, porque tá tudo muito escuro, sabe? São coisas que eu acho que o DCU vai corrigir agora nos próximos filmes. A identidade visual do Superman precisa mostrar mais o vermelho, mais o azul, sabe? Tipo, que nem você vê, por exemplo... nas fotos, pelo menos, o uniforme da Supergirl, que parece que são cores mais vivas. É mais ou menos isso que tem que ir mais pra esse lado, né? Ali ele já mostra um pouco dos poderes dele, que ele tem supervisão e tal, e que, tipo, ele vê os caras do outro lado tentando usar, tipo, um soro tranquilizante pra ele. Ele fala, isso não é necessário, né? É muito legal. E o lance do Zod tentar transformar a Terra em Krypton, também eu gosto, porque eles colocam uma nave aqui, no globo terrestre, e outra aqui, né? Pra terraformar a Terra, pra mudar a atmosfera da Terra, pra eles poderem viver como se eles fossem, tipo, habitantes de Krypton mesmo. Então ele tem a tripulação dele, que todo mundo escapou da Zona Fantasma, e aí ele tá tentando terraformar a Metrópolis, não, a Terra mesmo, pra poder viver nesse planeta como se fosse a nova Krypton. Ele fala no final, né? As melhores cenas de ação live action com o Superman estão nesse filme. Não tá no BVS, muito menos nos Ligas da Justiça. E sim no Man of Steel. Tem uma luta dele com o Zod muito boa. Tem uma cena que eu acho ela meio estranha, que é tipo o Superman beijando a Lois Lane, tipo, na destruição, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, é uma imagem que o filme passa que não é legal pro Superman. Se fosse eles se beijando em um outro lugar, por exemplo, a cena que ele salva ela lá de cima, que ela cai na cápsula, e ele desce com ela girando ali nas plantações ali em Smallville, eles poderiam ter se beijado ali, e não na destruição. Mas no todo, assim, eu acho que o filme vai muito bem, ele termina muito bem, com as cenas de luta do Superman com o Zod. Tem uma cena em Smallville de pancadaria que é ótima, que a Faora é muito foda, ela é muito... Cara, ela é uma puta soldada foda, né? Tipo, e ela fala pro cara, assim, ela vai matar o cara, ela fala assim, uma boa morte é em si uma recompensa. E depois essa frase volta lá no final, quando o cara desce a nave e joga, tipo, nessa zona fantasma, né? O plano deles é bem legal. Pegar a nave que trouxe o Superman, criar uma parada que você abre um buraco negro de novo pra jogar essa galera da tripulação do Zod de volta pra zona fantasma. O final é muito legal. O Superman tem uma cena dele que ele tá embaixo da nave, assim, na hora que a nave tá terraformando, e ele tá bem embaixo, assim, da nave, e ele olha pra cima. Nessa cena que ele olha pra cima, o Snyder ali, os diretores de fotografia, fizeram o montador do filme. Quando você olha bem pro rosto do Henry Cavill, tem uma hora que eles emulam o rosto do Christopher Reeve olhando pra cima. Eu vou colocar a foto aí do Christopher Reeve e pra vocês verem, eu vejo se eu consigo fazer essa montagem pra vocês entenderem o que eu tô falando. Um easter eggzinho, sabe? É bem legal. E o final do filme, ele termina com uma luta épica do Superman com o Zod. Tem easter egg da LexCorp, já ele joga um caminhão da LexCorp no Superman. E ele é um filme introdutório do Superman muito bom. E o final dele, que a mãe dele fala assim, e aí, você já viu o que você vai fazer? Ele falou, sim, eu vou arranjar um emprego, onde eu vou ficar de olho em tudo, né? Que ele vai ser um repórter, então vai estar sabendo dos problemas do mundo, enfim. E aí, quando ele chega no Planeta Diário, tem uma frase de duplo sentido da Lois, né? Bem-vindo ao planeta. Essa cena é incrível, por quê? Essa cena é a esperança que você tinha. Você tinha essa esperança, né? De que ele seria o Superman que você ama. Porque você olha na atuação do Henry Cavill, ele sorrindo e tal, parece muito o Superman do Christopher Reeve, o Clark Kent, né? Mas isso é ignorado em Batman vs Superman, já sabe. Mas ele é um filme que
na minha opinião, continua bom. Continua um filme sustentável na qualidade. Eu acho que ele tem... Não é perfeito como um todo, mas ele é um filme muito competente em trazer o Superman pra essa nova geração, pra modernidade, e ele faz isso muito bem. Não acho que o filme é sombrio, não acho que o filme tem o tom errado, eu acho que esse é o tom ideal do filme mesmo. Tem algumas coisas que eu não gosto, que eu já citei aqui pra vocês, mas é um filme muito competente. Eu gosto bastante de Man of Steel, então eu espero que Superman no futuro tem um novo filme. Eu não queria uma continuação desse filme, eu só queria um novo filme do Superman, certo? A continuação desse filme se chama Batman vs Superman, infelizmente. Mas escreve aqui embaixo nos comentários se esse é o seu filme preferido de DCU. Mas enfim, reassistindo o filme depois de algum tempo, faz tempo que eu assisti da última vez, se eu não me engano foi em 2019, no avião que eu assisti esse filme. Tinha lá no avião, falei, bom, vamos assistir o Man of Steel aqui, vai ser legal. Gostei naquela época, 2019, e agora reassistindo de novo. Sempre passa na HBO, nos canal da vida, assim, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre o que você pensa desse filme. Se você concorda com o que eu falei, se você discorda, deixa aqui embaixo, beleza? Tamo junto, até a próxima.